Pronto, agora sim. Todo mundo para dentro. Eu desabilitei a sala de espera agora. Quem precisar, quem quiser, consegue entrar direto. Bem-vindo, Felipe. Eu não sei se é de fato um homem que está aqui entre nós ou se é alguém entrando com o login do marido, mas bem-vindo de qualquer forma. Vamos começar. Então, vamos a isso. O livro de hoje é A Arte Perdida de Educar, da Michaeline Doucleff. Eu achava que o nome dela se pronunciava Michaeline, mas não é Michaeline, como se fosse o feminino de Michael. Como de costume, eu vou começar falando sobre o que, como, quando e onde, né? Para a gente se situar, para a gente conseguir entender mais sobre o livro. Então, a gente vai ver o que é o livro, como ele foi escrito, por quem que ele foi escrito, quando, para que tipo de público. Então, aqui, A Arte Perdida de Educar, esse é o livro que a gente vai discutir hoje. Ele foi escrito por essa bela moça aqui, a Michaeline, essa é a filha dela, Rosie, que ela comenta sobre a filha dela longamente no livro, não sei quem que teve a oportunidade de ler, mas ele foi publicado em 2021, de todos os livros do clube que a gente vai ler esse ano, esse é o mais recente. No episódio do Crianças Francesas Não Fazem Manha, eu comentei que era um livro que tinha sido escrito há mais de 10 anos, que em algumas partes ele ainda deixava um pouco a desejar, no sentido de que ele não era tão atual, ele não lidava com os nossos problemas atuais de forma tão clara, assim. Então, Crianças Francesas Não Fazem Manha, por exemplo, ele não falava da questão das telas. A Arte Perdida de Educar já é um livro mais alinhado com as nossas dificuldades de agora. A Michaeline, ela é uma jornalista norte-americana, ela é uma radialista, na verdade, ela é uma correspondente da NPR, que é o National Public Radio dos Estados Unidos, né, uma rádio americana, e ela cobre uma variedade de tópicos relacionados à saúde, ciência e cultura. Então, ela não é só uma apresentadora de programa, ela tem esse viés um pouco mais de especialista, né? E não é à toa, porque a formação original dela é em química. Tanto que no livro, né, está escrito o nome da autora ali, Michaeline Doucleff, PhD, porque ela já mostra para a gente que ela não veio do nada, né? Que ela não está aqui a passeio, ela de fato tem essa pegada mais acadêmica, mais estudiosa. E isso fica muito claro à medida que a gente vai lendo o livro, porque a estrutura do livro, ela é bem, como falar, ela é bem robusta nesse sentido, né? O jeito como ela constrói o pensamento, a forma como ela vai apresentar o conteúdo, dá para ver mesmo que tem essa veia mais assim de pesquisadora, né, de alguém que de fato é acostumada a longas investigações. A ideia do livro veio, eu não sei se está vazando um áudio para vocês aqui no fundo, meu vizinho está recolhendo entulho, se estiver vazando, meu vizinho está recolhendo entulho. Peço desculpa se estiver vazando para vocês. É o que é. Bom, a ideia de escrever o livro surgiu depois que ela fez uma viagem para um vilarejo de uma comunidade maia no Yucatán, no México. Ela tinha ido lá a pedido da NPR, né? Ela foi lá a trabalho para fazer uma reportagem para a rádio, porque tinha recém saído um estudo que dizia que as crianças, que o tempo de concentração, a capacidade de concentração das crianças desse vilarejo maia era maior do que a capacidade de concentração da criança americana média, né? Então, ela foi lá para entender, né, assim, para ir além do estudo, para ir a campo e ver de fato o que estava acontecendo ali. E então, né, porque como eu falei, ela
ela tem essa linha editorial, digamos assim, do trabalho dela, é mais de investigar coisas científicas e tudo mais. Então, ela fica ali naquele vilarejo e ela fica entrevistando as famílias que moram ali para entender como que eles educam, o que eles fazem, o que eles não fazem, como que eles lidam com as crianças, e ela percebe que o que tem de diferente ali é basicamente tudo. Que eles fazem muitas coisas diferentes do que as famílias americanas fazem. E não só pelo relato que as famílias vão dar para ela, mas por observação, porque ela vai nessa viagem, ela leva a filha dela e ela vê na prática ali que a filha dela tem problemas de comportamento, tem ali uma questão de birra e tal, e ela, olhando ao redor dela, ela percebe que aquelas crianças da comunidade, elas não têm tanto ataque de birra, elas, né, parecem mais dispostas a ajudar, como fala, a se envolver ali no dia a dia, né, a cooperar, e também que elas não são tão difíceis de lidar, que parece que é, enfim, mais fácil de lidar com aquelas crianças. E daí ela começa a se questionar, será que esse pessoal, então, faz alguma coisa diferente, assim, quero dizer, no sentido de, tipo, não é só o que eles fazem de diferente, mas qual é a lógica por trás disso, né? Por que eles fazem as coisas de um jeito diferente? O que eles sabem que eu não sei? Então, é aí que ela vai se propor a estudar, ela fala, deve ter alguma coisa aí nessas culturas mais antigas, que ela vai chamar aqui de povos ancestrais. Então, ela vai explorar, ela vai visitar os maias no México, os inuites no Círculo Ártico. Círculo Ártico nada mais é do que, tipo, extremo norte do Canadá, bem super lá em cima, e os Hadza na Tanzânia, lá na África. E ela leva a filha dela, que ela fala, para eu estudar como eles criam os filhos, eu preciso levar a minha própria filha. Então, a filha dela, Rose, acaba indo meio de cobaia, né? Ela, na época, tinha 3 anos, então ela vai ali para a mãe estudar e ela servia ali de pequena cobaia, e ela vive ela mora com essas comunidades por um breve período ali, e ela então vai viver na prática o método de criação de filhos, ver com mais profundidade, então, como que essas famílias lidam com as crianças e como que é a própria dinâmica da casa, da comunidade, de todo aquele ambiente, né? E, enfim, tem uma nota aqui importante que eu coloquei nas minhas anotações, que apesar de ela falar sempre culturas ancestrais, povos ancestrais, ela deixa muito claro no livro que essas não são comunidades que estão isoladas, que moram numa tribo lá no meio da floresta, sem água encanada, sem luz, sem nada. Em alguns trechos, ela até fala, eu estava lá na sala e as crianças estavam jogando videogame, né? São crianças que frequentam a escola, eles andam de carro, têm acesso à televisão, luz elétrica e tal. Então, não é assim que ela foi visitar um povo muito primitivo, né, da caverna. Na verdade, no sentido de, assim, é um povo que tem uma sabedoria antiga que foi sendo transmitida ao longo das gerações e que se manteve. Então, eles são um povo que mora no mundo no século XXI, mas que eles carregam essa tradição, né? Eles estão inseridos, preservam a tradição, mas estão inseridos no mundo. E uma curiosidade que eu descobri ouvindo uma entrevista com ela passa por esses 3 povos, né? No México, lá no Ártico e na África. Mas o plano original dela era ter visitado uma 4ª comunidade nas Filipinas, mas eu falei que o livro é publicado em 2021, então ela estava escrevendo o livro e visitando essas comunidades em 19 e 20, e 2020, pandemia, e a última viagem que ela teria que fazer, então, era essa viagem das Filipinas, no começo de 2020, que não acabou acontecendo, ela não conseguiu viajar. Acho que teria sido bastante interessante, mas eu confesso que eu achei essa interrupção nos planos originais até que bem boa, porque o livro já é muito denso do jeito que é, ele tem 300 páginas, eu não consigo imaginar como ela faria caber mais um capítulo aí tão elaborado, sei lá, mais umas 50, 60 páginas aqui, mais ou menos pela estrutura como ela dividiu o livro, eu acho que seria muita coisa.
Aí, outra curiosidade também que descobri fuçando, o livro, ele é dedicado, não sei se vocês repararam, ao cachorro dela, Mango, a quem ela se refere ao longo do como se diz? A quem ela se refere ao longo do livro inteiro, né? Ao longo da história e tal. Mas no site dela tem essa foto aí dela com a filha e um cachorro, e tá escrito que é o cachorro Savana, é um pastor alemão chamado Savana. Então, Mango, em algum momento, entre ela viver as experiências do livro e ela publicar, o Mango morreu, e então agora ela substituiu o pastor alemão Mango pela pastor alemão Savana. É uma pequena curiosidade. E aqui do lado eu coloquei essas duas, como fala? Essas duas capas do livro, que são a capa original, essa azul é a capa original dos Estados Unidos, da publicação americana, e essa do lado é a publicação inglesa, britânica, né? Por que eu trago isso daqui? Para a gente analisar duas coisas. Geralmente tem alguma diferença na estética, né, no desenho da capa, no design da capa, mas dessa vez eu achei bem parecido a publicação original americana. Eu vejo bastante similaridade, muitos elementos em comum, né? Então tem aí a vara de pescar, os brinquedinhos, assim, mas com alguma coisa que ela vai falar bastante no livro, que ela vai se referir às ferramentas, tal. Então, eu acho que tanto a capa brasileira, né, como essa capa americana tem essa pegada, assim, de, tipo, trazer vários elementos, né, várias referências, tem o milho aí também, várias referências dessas culturas, mas o exemplo, a capa britânica, ela já tem uma outra pegada, né, que é com essa estampa de mão aí, que, sei lá, para mim, na minha interpretação, parece um negócio meio mais pintura rupestre, assim, meio povo da caverna, dando esse tom um pouco mais assim, de fato, estou indo visitar povos muito antigos e primitivos e tal. Tem a mãozona grande, a mãozinha pequena, né? Então, assim, pais e filhos, a moda super antiga tal. Tem essa questão. E tem também a questão da tradução, que eu também costumo ser um pouco crítica, né? Costumo implicar um pouco, mas dessa vez eu acho que fez sentido, né? Porque hunt é caçar, gather é coletar e parent é criar, né? Então, hunt, gather, parent seria tipo caçar, coletar e criar, né? É uma alusão aos povos caçadores e coletores. Esse nome, caçar, coletar e criar, ficaria muito feio em português, não teria o mesmo impacto, né? Porque o criar pode ser de criatividade, que em inglês é óbvio que está falando de criação de criança com o parent. Mas, enfim, eu acho que a arte perdida de educar foi uma boa escolha, né? Não que a editora esteja muito preocupada, mas eu acho legal trazer essa curiosidade para vocês. Aí, deixa eu... Aqui. Eu não sei por que eu estou com esse risco em cima da minha tela e eu não faço ideia de como remove. Então, eu vou continuar assim mesmo. Mas, enfim, se eu tivesse que renomear o livro, se eu tivesse que escolher um título alternativo, seria esse daqui. O óbvio precisa ser dito, porque, de fato, o livro ele não traz nada de muito novo ou de muito, né, revolucionário. Ele não vai falar grandes novidades, mas ele, de fato, ele joga luz, né, em alguns temas, ele traz algumas sabedorias aí que foram se perdendo ao longo do tempo. Então, por mais que não seja nada assim, né, que seja um insight único, assim, inédito, ela é muito didática, ela é muito boa nessa proposta de reunir em um só lugar e de uma maneira, né, bastante estruturada, bastante lógica, o que ela quer nos dizer, porque no fundo eu acho que passa por essa questão de revisitar esses ensinamentos que eram antigos e que costumavam passar de geração em geração e que acabam se perdendo por um motivo ou outro, né? Vocês vão acabar vendo isso ao longo da apresentação, vai ficar claro, né, com os exemplos do que eu estou querendo dizer,
ela tem vários conceitos, várias ideias e algumas sugestões que nos parecem, né, vão nos soar muito familiar. Então, você vai ouvir e você fala, mas isso eu já faço, né? Então, isso, olha, nunca tinha parado para pensar, mas eu, de fato, concordo. Ou coisas que ela vai dizer que você, né, depois que você vai ouvir, você fala assim, nossa, mas é óbvio, como eu não tinha pensado nisso. Então, é muito, muito interessante que a gente vai percebendo, assim, às vezes até de uma forma pouco literal, assim, não tanto nas palavras, mas a gente vai percebendo, posso dizer meio no feeling, assim, que esses ensinamentos, eles têm uma razão de ser, né? Tem um porquê deles terem sido transmitidos de geração em geração, eles não se perduram no tempo à toa, né? Na vivência prática, eles vão fazer sentido. Então, como eu tinha dito lá no começo, esse é um livro denso, ele tem 300 páginas, ele é bastante robusto, assim, ela traz dados, ela referencia muitos estudos, ela dá muitos exemplos práticos, dá muitas ferramentas, é um livro que ele poderia ser... ele merecia um curso só dele, né? Dá para analisar cada tópico com bastante profundidade, analisar cada ferramenta com mais afinco, mas para hoje, até por uma questão de otimização de tempo, né? Eu vou só pensar alguns conteúdos, alguns tópicos, algumas coisas que eu acho que são as principais ideias de cada capítulo, né? A ideia geral. Geralmente eu falo, né, que o objetivo da apresentação e do material, ele é, em alguma medida, substituir a leitura do livro, mas nesse caso eu acho que não substitui, porque de fato ele tem várias frases boas, o livro, né? Eu acho que, por mais que demore, por mais que seja uma leitura difícil de vencer no começo, eu acho que vale a pena insistir. E antes de mergulhar de fato aqui no tópico, nessa parte introdutória do livro, eu vou fazer uma pequena ressalva aqui, que eu vou gastar algum tempo aqui, porque ela se dedica a apresentar esse contexto histórico, né, essa parte histórica, para construir o raciocínio dela de como nós estamos, né, como a nossa sociedade chegou no ponto em que chegou com relação à criação de filhos e das famílias, né? Então, eu vou gastar um tempinho aqui, porque eu acho que é importante a gente entender, né, a gente partir, de fato, do mesmo ponto que ela, para entender como que isso vai se desenvolver, onde a gente vai chegar lá no final. Então, o livro começa, vencida essa parte introdutória que ela explica como ela escreveu o livro, ela vai começar, então, a desenvolver o raciocínio dela. Então, ela começa contando sobre o caso de 2 psicólogos canadenses que, em 2006, então tem algum tempo já, eles se propuseram a estudar o cérebro humano, e durante as pesquisas deles, eles perceberam que quase a totalidade dos estudos científicos que eles estavam usando ali, examinava apenas pessoas de ascendência europeia. Na verdade, eram 96% dos estudos daquele campo da psicologia, né, que no caso era o cérebro humano, estavam usando uma fatia muito pequena da população mundial, que na verdade representa apenas 12%. Então, a gente tem 96% dos estudos que se propõem a estudar o cérebro humano estão, na verdade, analisando o cérebro de apenas 12% dos humanos. Então, assim, um campo inteiro quase da ciência estava usando uma micro amostra para estudar toda a raça humana. Então, eles falaram, bom, a gente vai ter que expandir nossos horizontes aqui, se a gente quer, de fato, entender o cérebro humano, vamos incluir outros povos. Então, eles começam a usar outros estudos que vão mais a fundo nessa questão de outras culturas, outras civilizações, e quando eles comparam todo mundo, né, quando eles vão de fato planilhar, digamos assim, todas as informações, eles veem que quem desvia do padrão são os europeus e os americanos, né, que aqui a gente vai tratar de maneira geral como sendo a civilização ocidental. Então, na verdade, o que eles descobrem é que os estranhos, os esquisitos, né, quem
quem é muito diferentão, na verdade, somos nós, que, na verdade, as outras comunidades ao redor do mundo, elas têm muito mais similaridades entre si do que com a gente, né? A cultura ocidental moderna que é atípica. Então, eles cunharam esse termo weird, que no livro em português é traduzido para estranhos, porque a tradução da palavra está certa, né? Weird é estranho em português. Mas o weird, ele é uma sigla em inglês que vai designar o que eles chamam que é essa cultura ocidental, que é sociedades ocidentais, que é, na verdade, volta, que é a sigla que vai designar a sociedade na qual nós vivemos hoje, né? Que na verdade, é essa americana e europeia. São sociedades ocidentais, instruídas, né, ou educadas, com alto nível de educação, industrializadas, ricas e democráticas. Então, o que para nós, hoje em dia, né, Brasil, século XXI, hoje, a gente acha que é o normal, é o padrão, na verdade, é uma amostra muito pequena do mundo, né? Se a gente pegar qualquer um desses 5 elementos aí e mudar eles, então, por exemplo, pega sociedades orientais, tudo igual, instruídas, industrializadas, ricas, democráticas. Então, por exemplo, Singapura é um país muito rico, mas ele é oriental, ele é extremamente desenvolvido, mas ele é oriental. Ele já é bastante diferente do Brasil, ele é bastante diferente dos Estados Unidos e da Europa, entendeu? Ou você pega uma sociedade oriental, mas que não é democrática. Desculpa, ocidental, mas que não é democrática. Também já é bastante diferente daquilo que a gente vive na prática. Então, só para dar para escancarar um pouco aí para a gente, para evidenciar que né, aquilo que a gente acha que é senso comum, que é o básico, né, que o mundo inteiro vive assim, ela deixa bem evidente que não é. E quando a gente traz esse entendimento para o universo da parentalidade, da criação de filhos, das famílias, fica ainda mais óbvio de que nós temos, de fato, hábitos, comportamentos e filosofias bem distintas do resto do mundo, né? A começar, ela fala no livro, pelo fato de que as nossas práticas, ou o que a gente entende como tradição na criação dos filhos, são, na verdade, coisas muito novas, né? São, sim, relativamente novas, são hábitos como fala? Concepções que existem há poucos séculos ou até mesmo poucas décadas, né? Então, ela traz o exemplo da posição correta do bebê dormir, que eu tenho 31 anos, né? Então, na década de 90, a posição certa do bebê dormir era de barriga para cima. Quando a minha filha nasceu 3 anos atrás, a posição certa do bebê dormir não era mais de barriga, desculpa. Na minha época, a posição certa era o bebê dormir de lado ou de bruços. Hoje em dia, o certo é já o bebê dormir de barriga para cima. Então, né, isso às vezes é até objeto de algum desentendimento, né, entre as gerações, né, entre os avós que falam, mas eu criei vocês e ninguém morreu, tá? Mas para você ver que em muitos aspectos a gente não tem de fato uma tradição na criação do filho. Ela também cita um outro exemplo no livro sobre a amamentação. Ela fala que essa história de colocar o bebê para mamar a cada 4 horas, a cada 3 horas, veio, na verdade, de uma necessidade de um hospital que tinha muitas crianças, que as enfermeiras não conseguiam dar conta de todos os bebês, e que então o pediatra-chefe falou, para a gente conseguir amamentar todas essas crianças, vamos estabelecer uma rotina aí de turnos, que a cada 4 horas, então, vocês vão dar mamar para essas crianças, porque não dá para ficar dando livre demanda, né, toda hora que alguém chora. E isso veio, tipo, no pós-guerra. Então, não, sei lá, tem um século. Então, a gente não tem muita tradição. Tem, assim, tem tradição do tipo, coloca uma batata no pé se estiver com febre e tal, mas além dessas, sei lá, dessas práticas assim, muita coisa a gente de fato herda, tipo, de uma ou 2 gerações, né? A gente herda talvez das nossas avós. E até fazendo um parênteses com relação a isso, eu sou formada em Direito, né? Sou advogada,
apesar de não exercer, mas no meu TCC na faculdade, quando eu me formei, eu já era muito envolvida com essa questão das crianças, dos adolescentes, né? Gostava muito do universo infantil. Eu dei um jeito de trazer o meu tópico de interesse para o meu TCC, né? Que era a minha obrigação ali naquele momento. Então, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre a evolução dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. E na minha pesquisa, né, eu fiquei muito surpresa quando eu descobri que é o tipo de coisa que a gente sabe intuitivamente, mas a gente só aprende de fato quando se debruça sobre isso, né? Que as crianças e os adolescentes, eles têm direitos há pouquíssimo tempo. A Declaração Universal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, da ONU, é de 1989. O ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, ele é de 90. Então, a gente não tem meio século, não tem 50 anos desse tipo de proteção, né? Antigamente, as crianças, elas eram percebidas como mini adultos. Então, a criança, a partir do momento que ela já conseguia andar, que ela tinha alguma habilidade motora ali um pouco mais estabelecida, ela já ia para a fábrica, ela já ia para a lavoura. Ela já era vista ali como alguém que podia trabalhar e produzir e contribuir ali, e demorou muito tempo, né? Apesar enfim, das declarações serem mais recentes, assim, ao longo dos séculos, a gente vai vendo uma evolução muito lenta dessa percepção de que, tipo, criança, assim, que a infância é uma fase específica da vida, que tem necessidades especiais, que merece ser protegida, né? Então, até a questão desculpa, até a questão das roupinhas de criança é um fenômeno muito recente. Se você parar para pensar, eu não sei se vocês já viram foto dos avós de vocês, crianças. Como que era a roupa deles, de bebezinho? Talvez tinha uma roupa mais parecida com a nossa de hoje em dia, aquele mandrião do batismo. Mas meu avô, minha avó, por exemplo, desde pequeno já usavam roupa de babado, ou usava calça com sapato e meia, suspensório, né? Então, a criança, de fato, ela era vista como um pequeno adulto, assim, todos esses pormenores, essa proteção, essa atenção no detalhe da infância é uma coisa muito recente para nós. E eu trouxe aqui também esse mapa mundi para mostrar, deixar bem claro, visualmente, assim, para a gente entender quem são os povos que ela foi visitar. Então, tem ali em cima os Inuites, depois ali no México, os Maias, aí ali na África, o Hadza, e depois até coloquei também, apesar de não ter ido, coloquei o povo das Filipinas ali, para a gente ver como, mesmo nessa pesquisa extensa que ela faz, como ainda é muito limitado, né? Então, por exemplo, Filipinas é Ásia, mas é Sudeste Asiático, né? Você tem Ásia, Rússia, China, Japão, Coreia, Índia, Uzbequistão, todos esses países, eles são Ásia também. Então, mesmo que ela tivesse, eu estou falando da Malásia, né? Então, mesmo que ela tivesse vindo para cá, a amostra dela é muito pequena. Ela não vai, por exemplo, para a Oceania, que tem os aborígenes. Então, também seria uma outra amostra. Ela, por mais que ela tenha ido no México, que é um país que fala espanhol, ela não vai para a América do Sul. Ela também não vai explorar lá em cima os nórdicos, né, na Europa. Então, para a gente ter um pouco essa perspectiva de que não só nós, como cultura ocidental, americanizada, tal, não só nós significamos muito pouco perto do resto do mundo, como os próprios povos ancestrais que ela vai estudar significam também muito pouco, né? Então, para a gente ter isso em mente, que ainda assim, por mais que a gente se debruce sobre esse tema, a gente ainda está falando sobre amostras muito pequenas, né? E daí ela continua, então, ela fala da nossa estrutura familiar, que mudou muito ao longo do tempo, ela ainda está falando dessas sociedades ocidentais, né? Então, ela fala que nós fomos, as nossas famílias foram encolhendo e se fragmentando ao longo do tempo. Então, antes nós víamos, né, nós vivíamos em famílias
numerosas, com muitos filhos, irmãos, primos, tios, né? 2 ou 3 gerações morando embaixo do mesmo teto. E hoje em dia nós temos o que ela vai chamar então da família nuclear, que é o pai, a mãe, uns 2 filhos e um pet, quando muito ousados assim, talvez tenha um pet, e cada vez menos convívio assim no dia a dia na mesma casa com os avós, os bisavós, os parentes mais distantes, né? Aquele tio de segundo grau, aquela prima da avó que mora ali do lado. Cada vez a gente vê menos disso, até porque as casas estão ficando muito pequenas, as casas são menores, né? Então já não cabe todo mundo, não dá para você receber a família toda. Então, você vai fazer um almoço no fim de semana, você tem que escolher entre chamar os seus pais ou os seus sogros, entendeu? Você não consegue ter os dois lados dos avós ali, por exemplo. Você não consegue reunir a família imediata, né? Se você mora num apartamento pequeno e você tem, sei lá, 2 irmãos e seu marido tem 2 irmãos, como que você vai juntar todo mundo ali debaixo do mesmo teto com os cônjuges, com os filhos, com os avós? Então, nós fomos diminuindo muito o nosso ciclo, né? E ela fala em determinado momento, ela fala, é óbvio que nós estamos exaustos, né? Óbvio que criar filho hoje em dia é uma tarefa muito complicada, muito cansativa, porque nós não estávamos acostumados, né? A nossa sociedade não evoluiu dessa maneira. A gente evoluiu ali com se o avô e a avó não estão morando no mesmo teto, na medida que eles envelhecem, se eles não vão morar com os filhos, eles estão morando ali perto. Você tinha mais contato com os seus vizinhos, você tinha mais amigos ali na comunidade, suas crianças saíam para brincar na rua, elas não brincavam no play do prédio. Então, ela vai pontuando todas essas coisas, como a gente foi, né, minguando, assim, a nossa área de atuação foi diminuindo. E, por fim, ela vai... e ela fala também, tem uma frase muito legal que ela fala no livro, especificamente sobre essa questão dos avós, né? Que ela é uma autora americana, então ela fala bastante da cultura nos Estados Unidos. Ela fala que lá eles têm essa tradição, conforme os avós vão envelhecendo e eles saem da casa deles, eles não vêm morar com a família. Via de regra, podendo, eles são enviados para um asilo, né, para uma casa de cuidados, assim, por melhor que seja. E ela fala, quando a gente para de receber os nossos anciãos, né, quando a gente para de receber eles e a gente manda, ela fala assim, quando a gente tira eles da nossa casa, eles saem levando também os seus conhecimentos e habilidades, né? Então, não é só a figura da avó que saiu, é toda aquela bagagem que a avó vai trazer, né? Da vivência dela, das crianças que ela já criou, das crianças que ela viu ser cuidada, né? Provavelmente a avó tinha, sei lá, seus 4, 5, 6 irmãos ali, ela deve ter cuidado de alguém, deve ter sido cuidada por alguém, deve ter... Então, todas essas coisas, todo esse repertório das outras gerações acaba ficando inacessível para a gente também. E ela vai fazer, então, no final, uma espécie de diagnóstico de como a nossa sociedade está hoje, e ela vai pontuar essas 3 coisas, assim, esses 3 excessos, que ela fala que é o excesso de brinquedos, o excesso de estudos e o excesso de elogios. Os brinquedos, ela fala que vem vem de uma necessidade, assim, meio da Revolução Industrial, que tinha essa necessidade de produzir para manter as pessoas ocupadas, as fábricas trabalhando, para as pessoas, estimular as pessoas a comprarem, para manter a economia girando. Então, ela fala que antigamente, muito antigamente, assim, até mesmo as famílias mais ricas, as crianças tinham uma boneca, e era aquela boneca feita de pano, né, com o vestidinho costurado à mão, e aquela boneca passava entre todas as irmãs, passava entre gerações, passava de mãe para filha. E à medida que as coisas foram acelerando e a industrialização foi acontecendo, então a gente passou a ver esses brinquedos mais simples, mais artesanais, como coisa do passado, e dizer então que a gente precisava do novo, que precisava desse outro brinquedo específico que estimula essa outra capacidade, essa habilidade específica, tal. Então foi criando eu não digo nem um mito, porque eu acho que tem alguma verdade aí, mas foi criando essa ideia
de que a criança só vai se desenvolver se ela tiver acesso àquele brinquedo, que ela só vai conseguir se distrair se ela estiver brincando com aquela determinada coisa, tal. E até, aproveitando que a gente saiu, ou está saindo, ou ainda está, não sei, nessa onda, do filme da Barbie, eu estava ouvindo uma análise, né, enfim, sobre todo esse lançamento da Barbie, da cultura da Barbie, recentemente, e a moça que estava apresentando, ela falava assim, porque a Barbie surgiu numa época que as pessoas não queriam mais brincar com aquela bonequinha surrada de tecido, assim, dando uma desdenhada da Barbie, né, e falando, elas queriam então brincar com uma coisa que fosse mais resistente, que fosse de plástico, que você pudesse molhar, que pudesse se aventurar, tal. E eu achei curioso, porque hoje em dia a gente tem alguma parcela dos pais e mães pendendo justamente para o outro lado, né? A gente quer trazer para os nossos filhos o brinquedo de madeira, educativo, montessoriano, né? Contato com os materiais naturais, tal. Eu achei curioso, assim, porque a Barbie, de fato, ela surge nesse mesmo contexto, assim, de não basta produzir só a boneca, você precisa produzir a roupinha da boneca, porque as pessoas precisam ficar ali comprando. Então, você compra o corpo da Barbie, mas você precisa da Barbie patinadora, você precisa da Barbie veterinária, da Barbie cantora, Barbie sereia, enfim. Eu acho isso, de fato, esse excesso de brinquedos, né? É um marco muito, muito real. Acho que ela acertou no diagnóstico. E ela vai falar também como o excesso de brinquedos acaba tolhendo a capacidade criativa das crianças e tornando elas muito materialistas. Eu não sei se vocês vão se lembrar, não sei nem se é da época de vocês, mas eu lembro. Quando eu era pequena, a gente tinha, no intervalo assim da televisão, muita propaganda de brinquedo, Hot Wheels, Max Steel, todos esses, assim, o lava rápido do Hot Wheels, tal, que o carro subia, descia e saía lavado, tal. Como aquilo, né, gerava um desejo, como aquilo tinha um apelo muito forte. Eu lembro até da época que eles proibiram a propaganda do batom, que falava compre batom, porque depois veio lá, acho que foi o CAD, falando que você não podia usar esses comandos, né, esse tom mais imperativo, assim, de falar compre e tal. Mas, enfim, é um reflexo da geração que, pelo menos, eu cresci, eu acho que outros pais e mães aqui tenham vivido isso também, né, de despertar muito esse desejo de possuir o brinquedo, né, dessa parte materialista. Avançando, então, quando ela fala dos estudos, não é que ela condena o estudo, mas ela fala desse excesso de estudo, né, dessa hipereducação, desse estímulo para sempre estar aprendendo cada vez mais, cada vez melhor, cada vez mais cedo, cada vez mais rápido, né? Esse foco na inteligência acadêmica e não tanto na inteligência emocional, né? O que importa é a performance ali, a nota, é o boletim, é o adquirir conhecimento, né? Botar para dentro, sem de fato estar processando ali o que está acontecendo, o que você está aprendendo e tal. Habilidades que às vezes não têm um fim prático, né? Tipo, sei lá, poesia, né? Às vezes você fala, por que eu vou aprender poesia se eu posso ensinar para o meu filho fórmulas matemáticas aqui, coisas mais complexas, tá? Então, ela fala que a gente perde um pouco também essa parte sensível da educação, mas ela também pontua que esse foco no aprender cada vez mais rápido, mais cedo, acaba virando um peso para as famílias, porque a gente fica enchendo o calendário das crianças de atividade, a gente fica ali ansioso, porque como assim minha criança ainda não aprendeu a ler, como ela não aprendeu a escrever, como que, né, ela tá ficando para trás, ela, né, precisa de reforço, precisa de mais atividade, precisa aprender computação, agora precisa aprender programação, enfim. Ela fala que isso é um marco também do nosso diagnóstico, do nosso tempo aqui. E quando ela fala dos excessos de elogio, ela faz até uma observação que eu não tinha parado para pensar, não sabia que esse sequer tinha sido estudado, mas ela fala que essa questão da autoestima é uma preocupação muito nossa, que, de maneira geral, os outros povos, e não sei nem dizer se são os outros povos do mundo, acho que são os outros povos que ela estuda aqui no livro, que eles não têm essa preocupação de ficar elogiando cada coisa que a criança faz, né? Que, enfim, o bom trabalho vai ser recompensado de alguma forma, e a criança,
não necessariamente a cada tentativa e erro vai estar ali recebendo um parabéns ou recebendo uma palavra de encorajamento. E, na verdade, ela até coloca uma observação que ela fala que o excesso de elogios torna a criança mais suscetível a problemas de autoestima, porque o seu valor, né, a percepção que ela vai ter de si mesma vai ser a partir daquilo que as outras pessoas dizem para ela, né? Vem de uma fonte externa. E enquanto que, na verdade, a autoestima, né, a autoimagem, a percepção que ela tem de si mesma deveria vir, então, da sua confiança, da sua própria observação sobre si, né, do superar os obstáculos e ficar feliz com isso por si mesma, e não tanto por essa questão de ficar ouvindo como eu sou bom, como eu sou lindo, como eu sou inteligente e tudo mais. Então, dado esse, né, feito esse diagnóstico terrível, qual que é a alternativa, né? Que a gente vai fazer a partir disso? E é o que ela vai falar aqui, a alternativa que ela propõe é uma criação que promove a independência, a autossuficiência das crianças, que dá bastante ênfase ao papel da comunidade, dos outros relacionamentos, né, os relacionamentos além da família, os relacionamentos ao redor da criança, esses relacionamentos de apoio na criação dos filhos, e também uma criação que se baseia na conexão emocional e na comunicação entre pais e filhos. E como que é isso, né? Na prática, esse é o resumo, né, das ideias, mas na prática ela vai então colocar, ela vai usar o nome, ela vai usar a sigla TEAM em inglês, que se traduz para equipe, né? Mas na verdade é uma sigla para 4 princípios que ela vai colocar, que é a proximidade, que é o T, né, do inglês togetherness, o encorajamento, a autonomia e a interferência mínima. Então, a proximidade, ela vai tirar dos maias, no México, o encorajamento dos inuites, lá em cima, no Ártico, a autonomia dos Hadza, e depois a interferência mínima, que ela vai chamar lá no final do livro, de criação ocidental 2.0, né? Que é basicamente o que fazer com essas 3 ferramentas, né? Como que a gente condensa tudo isso numa esfera só, né? Como que a gente resume isso para colocar na prática? Então, começando aí com o proximidade, né? Que é a primeira letra do TEAM, ela vai falar sobre como envolver as crianças na dinâmica da casa, né? Ela vai falar, criança não precisa só brincar, criança precisa de responsabilidade, porque as crianças precisam sentir e viver de fato, né? Sentir que elas contribuem de maneira efetiva com a família, né? Porque o que ela vai pontuar é que, assim, na nossa criação aqui, no nosso jeito de criar ocidental, a gente acaba afastando as crianças da tarefa doméstica. Então, a gente está lá na cozinha, a criança chega e fala, tá ali na barra da saia, quer ajudar, quer pegar as coisas em cima da pia, a gente fala, sai daqui, você vai se cortar, vai fazer bagunça, vai para lá. Então, a gente fica enxotando as crianças para fora dos ambientes, né? Então, tira a criança para fora da cozinha, não deixa a criança mexer no cesto de roupa suja, não deixa ela ajudar a limpar o banheiro, não deixa ela ajudar a mexer no jardim. Se ela vai te ajudar a fazer a cama, vai demorar 10 minutos, se você fizer, vai demorar 30 segundinhos. Mas o que ela vai falar, que dá para a gente aprender com os maias, é que esses pais e mães dessa comunidade, eles convidam as crianças para fazer as coisas juntos, e eles aproveitam essas oportunidades, essas interações para ensinar para as crianças o que fazer, como fazer, quando fazer e, acima de tudo, o porquê que fazer é tão importante e benéfico, não só para a família, quanto para a própria criança. Então, o que ela vai dizer é que, assim, as crianças, elas naturalmente querem estar envolvidas nas atividades do dia a dia, elas querem participar, isso é muito verdade. Quem tem criança pequena aqui sabe, você está fazendo alguma coisa, a criança está ali. A minha filha, por exemplo, ela não pode me ver passando desodorante, ela quer passar o desodorante comigo, ela não pode me ver colocando roupa na máquina, porque ela quer pegar as roupas do cesto e quer colocar lá também, né? Porque a criança é espelho.
E para a criança não existe tanto essa divisão do que é o brincar e do que é o trabalhar, né? Ou melhor, o que é coisa de criança e o que é coisa de adulto. Ela estiver fazendo, ela quer participar. Tudo para ela é diversão, tudo para a criança é uma oportunidade de estar ali interagindo, de estar perto. Então, o que o adulto está fazendo, a criança está fazendo. O que acontece é que a gente se preocupa muito com a bagunça, com a sujeira, com o tempo que vai levar, e daí a gente acaba afastando as crianças dessas coisas, e o efeito colateral disso vai ser que quanto mais a gente afasta a criança, menos ela vai querer participar. Então, você tem uma criancinha ali de 1, 2, 3 anos, que ela tá sempre ali te rodeando, querendo fazer as coisas, quer mexer na caixa de ferramentas do papai, minha filha faz isso direto, não pode ver um parafuso que já quer pegar, e a gente fica enxotando as crianças. Com o tempo, o que ela vai entender? Bom, o meu lugar não é aqui nas coisas que meu pai, minha mãe e as pessoas ao meu redor estão fazendo, o meu lugar, de fato, é só brincar. E ela vai consolidando isso na cabeça dela, e depois, quando ela chega na adolescência, por exemplo, que você fala, nossa, que adolescente folgado, não leva um copo na pia, não lava uma louça, não arruma a própria cama. Isso tende a ser consequência desse afastamento que a gente vai criando para as crianças. A gente diz para ela que o lugar dela é restrito só naquele universo infantil, que o papel dela na família é lazer, que ela não tem responsabilidade nenhuma. E ela, inclusive, essa é a frase que abre o capítulo, né? Que ela fala: se uma criança se comporta mal, ela precisa de mais responsabilidades. Então, a criança, todo mundo acho que já passou por essa experiência, né? Da criança tá lá, ela tá demandando atenção, você não dá, porque você está fazendo alguma outra coisa, você está conversando com alguém, você está ocupada numa tarefa. A criança começa a se comportar mal, porque ela quer a sua atenção. Isso é verdade para o caso isolado, né? Para aquele episódio, naquele momento, mas é verdade, digamos assim, no lato sensu, né? É verdade como comportamento infantil. Então, uma criança que ela está sempre afastada dos pais, ela vai começar a caçar briga, vai começar a derrubar coisa, vai começar a se comportar mal, em outras esferas, né? Porque ela quer atenção, ela quer sentir que a família está ali, olhando para ela, cuidando dela, ela quer sentir que pertence, então ela vai dar um jeito enfim, como fala? De reivindicar esse lugar dela na família. Então, para a gente tomar bastante cuidado, né? Não afastar sempre as crianças. Mas também ela fala para tomar cuidado, a partir do momento que a gente, então, entende que a gente tem que envolver as crianças nas tarefas da casa, cuidado quando a gente faz aquela divisão de tarefas muito clara. Então, assim, você que é o mais velho, então você vai limpar o cocô do cachorro. Você que é o do meio, então você vai tirar o lixo. E você que é o mais novo, você vai colocar a mesa. Quando você diz assim que cada pessoa faz aquela coisa, você também, a gente acaba caindo a gente corre o risco de passar uma outra mensagem para a criança, que é: o seu papel aqui é só esse. Então, se o dia que eu pedir para a criança que tira o lixo limpar o cocô do cachorro, ela vai falar: não, porque quem faz é o fulano de tal, eu não faço. Então, para a gente sempre tentar virar os olhos das crianças, não para a realização da tarefa em si, mas para as necessidades, né? Ela vai falar dos pedidos indiretos, que é assim, ao invés de você falar fulano, né, sei lá, Maria, vai lá e coloca água pro cachorro. Esse é um exemplo prático que ela dá no livro, por isso que eu tô falando do cachorro algumas vezes. Ela fala, ao invés de você apontar e falar assim, vai colocar água no cachorro, você mostra para ela, você sensibiliza a criança para aquilo que está faltando. Fala, nossa, o cachorro está sem água. Acho que está na hora da gente colocar água para ele, então. Ou então, olha, está na hora do jantar. Vamos, então, preparar o nosso alimento, né? Vamos preparar essa comida e tal. Então, você chamar a atenção da criança para a necessidade, porque com o tempo ela vai desenvolvendo essa observação, né? Esse senso de... essa atenção para as coisas que precisam ser feitas ao redor dela. Então, ela não precisa ser tanto mandada fazer, mas que ela, então, esteja atenta de que, por ela fazer parte da família, ela está envolvida ali, ela pertence àquele ambiente, ela tem que contribuir ativamente. Então, quando ela identifica ali uma demanda, alguma necessidade, ela é capaz de
intervir, de remediar, de fazer ali o que precisa ser feito. Ela fala também da exposição ao mundo dos adultos, que é uma forma de trabalhar essa proximidade, né, de trazer a criança para perto, ela é reduzir as atividades que são exclusivamente centradas nos filhos, e passar, então, a fazer programas que envolvam toda a família. Então, ela fala assim, ela fala de muitas festinhas de aniversário, fala de sempre estar levando a criança para o playground, está sempre fazendo passeio que é de criança. Ela fala, é claro que existem momentos que isso vai acontecer, né? É natural, a gente quer propiciar isso para os nossos filhos, e é natural do desenvolvimento deles também. Então, é lógico que de vez em quando a criança vai querer ir na festa do amiguinho, mas não precisa ir em todas, né? Não precisa ser todo fim de semana, aquele calendário social kids ali super super tomado, né? Super cheio. Ela fala assim, leva a criança para viver no mundo dos adultos, né? Tanto para fazer aquelas coisas que são aquelas burocracias do dia a dia. Então, leva a criança para pegar uma fila no banco, né? Vai pagar uma conta, vai fazer um mercado, sei lá, vai abastecer o carro, leva o filho para ver como que abastece, né? Tirar a criança um pouco dessa redoma de só puro entretenimento, e também fazer passeios que sejam legais para a família toda. Então, talvez você ir no parquinho do prédio não seja muito infantil, mas você ir ao parque, né? Um lugar que tem, sei lá, um lago, um pedalinho, uma pista de corrida, né? Um lugar que dá para fazer um piquenique. Você está incluindo as crianças ali, é uma atividade apropriada para a idade delas, mas não é aquela coisa puramente infantil, né? Dá para você levar a criança no museu, por exemplo, com paciência, né? Entendendo de fato ali a fase que a criança está, mas enfim. E ela fala que quando a gente faz todas essas coisas, a gente então cria uma dinâmica centrada na família e não na criança. E isso, eu não sei quem acompanhou os outros livros, mas o livro das crianças francesas, ela fala exatamente isso, né? Que os pais franceses, eles não vivem em função da criança, né? Que eles mostram para a criança que elas existem dentro da família. E a família, às vezes, tem outras prioridades, a família, às vezes, tem outros programas, a família tem outros interesses que não só aqueles ali, não só aqueles interesses e aquelas... O mundo não gira em torno dos interesses e das vontades da criança, né? E até vocês vão observar, eu vou pontuar mais para frente, as ilustrações de cada slide, eu procuro trazer sempre alguma coisa que de fato se relacione com o que a gente está dizendo, né? Então, essa imagem aí é uma mãe preparando uma salada. E daí dá para a gente entrar um pouco aí e dar uma filosofada, né? Então, salada geralmente não é uma comida que a gente entende como comida kids, né? Salada geralmente é uma comida, é um prato que a gente serve na mesa ali, que é mais de adulto, é mais de família, não é todo mundo que gosta, tal. Então, você traz a criança para cozinhar, traz a criança para cozinhar algo que ela não necessariamente, né, que não necessariamente seja a comida preferida dela, né, ensina que aquilo ali é bom para a família, faz junto com ela. Então, você vê que a mãe ela não largou a criança aí para fazer a salada, ela está ali junto, né, mexendo, trabalhando junto. Eu acho que isso sintetiza bastante do que ela quer dizer nesse capítulo, né? Que é dar responsabilidade para a criança, ensina ela a fazer, mostra que ela, né, que você está junto ali, mostra que ela pertence. Enfim, eu acho que as imagens não são escolhidas ao acaso aqui. Eu sempre tento trazer algo que se relacione com o tópico geral. E daí, então, seguindo o segundo, a segunda ferramenta, o segundo ensinamento que ela identifica é o encorajamento. Esse daí ela vai tirar dos inuites, né, do pessoal que mora super lá no frio, lá no Ártico. E apesar do termo, assim, encorajamento, não é um capítulo, né, não é uma lição que ela traz sobre ser cheerleader das crianças, até porque ela abre o livro dizendo que a gente elogia demais. Então, não é o encorajamento no sentido de, tipo, yes, vamos lá, como você é bom, maravilhoso, tal. Não é nesse sentido. Na verdade, o que ela vai... a lógica que ela vai construindo aí, na verdade, é que se na lição anterior, né, da proximidade,
Ela fala como a gente subestima a capacidade das crianças de contribuírem com a família, né? Que a gente fala que a criança só vai dar trabalho, que ela não vai dar nenhuma contribuição de valor. A gente também, se por um lado a gente está subestimando a criança numa esfera, na outra a gente está superestimando, e aqui ela vai falar como a gente superestima a inteligência emocional das crianças, né? Porque ela vai dizer que, de maneira geral, todos nós falhamos em entender que a criança se comporta como criança. Isso é uma coisa que a gente viu lá no primeiro livro, no 5 Linguagens do Amor das Crianças, que o Gary Chapman, ele abre o livro falando assim, essa é a premissa básica para você ter um bom relacionamento com os seus filhos, que é você entender que crianças, né, que os seus filhos são crianças, e crianças se comportam como crianças, e o comportamento infantil, ele vai ser muitas vezes incômodo, impertinente e contrário àquilo que a gente gostaria que a criança estivesse fazendo. No livro dos 5 Linguagens do Amor, ele ainda vai mais além, ele fala, e o nosso papel, né, se a gente cuidar dos nossos filhos da maneira correta, eles vão eventualmente superar essa fase, e eles vão deixar esses comportamentos infantis para trás, e eles vão crescer para serem pessoas, adultos bem resolvidos, né, que sabem ali administrar os seus sentimentos, que têm uma inteligência emocional, que tem ali umas ferramentas saudáveis para lidar com as emoções. Por outro lado, se a gente falha nessa missão, eles vão só crescer de tamanho, né? Porque a passagem do tempo não significa a maturidade emocional, né? Ou cognitiva, ou qualquer outra coisa, né? Não é porque a gente cresceu que a gente, de fato, amadureceu. E ele vai pontuar. Se a gente deixa essa questão das emoções dos nossos filhos negligenciada, eles vão se tornar adultos fracos, que não têm controle emocional, que são desequilibrados, que não sabem se sustentar e se comportar no mundo. Enfim, então essa é uma colocação que tanto a Mike Kaling faz no livro dela, como a gente já tinha visto no Gary Chapman lá atrás. E ele fala que por às vezes a gente falhar em compreender essa particularidade do comportamento infantil, então a gente vai muitas vezes ter a impressão equivocada de que as crianças estão fazendo aquilo ali para nos provocar, que eles estão se comportando mal de propósito, ou então que elas, né, como assim ela não entendeu? Ela se recusa a entender o que eu estou falando, já falei 10 mil vezes, como você não entendeu até agora? E que daí, nesse cenário, né, a gente tendo essa concepção equivocada da criança, a gente fica bravo, exaltado, a gente grita, a gente dá bronca, dá lição de moral, você fica ali gastando saliva, tentando convencer a criança, mas isso vai ser pouquíssimo efetivo, porque a criança muitas vezes não tem a ferramenta, né? Ela não tem a maturidade para lidar com aquilo que está acontecendo, ela não está entendendo, você está ali explicando para ela, e ela não está, né, tá de fato entrando por um ouvido e saindo pelo outro, porque ela não consegue processar o que está sendo dito e o que está sendo feito ali. E tem até um trecho do livro que eu coloquei literal aqui nas minhas notas, que a verdade é que esperamos que crianças muito novas entendam conceitos emocionais sofisticados, como respeito, generosidade e autocontrole. E quando elas não demonstram essas qualidades, nós ficamos frustrados e perdemos a paciência com elas. Olha como isso é ridículo, né? Na verdade, como quando a gente coloca por escrito, como que, né, quando a gente fala, né, quando a gente coloca em palavras esse pensamento, como que né, é bobo, é besteira da nossa parte, porque as crianças, isso tudo é além da capacidade delas. E é aqui, então, que vai entrar a regra de ouro, que ela chama dos inuites, que é nunca grite com uma criança, né? É o óbvio, né? É o básico. É uma daquelas coisas que eu falei lá no começo aqui, que a gente lê e você fala, tá, mas é óbvio que eu sei, é óbvio que não é para gritar com uma criança, mas na prática isso muitas vezes é muito difícil, né? Você acha que, né? Às vezes você nem percebe que a criança, olha, melhor dizendo, às vezes você nem acha que a criança está fazendo de propósito, mas você está preso naquela situação, você muito autocentrado, né, autorreferente, você fica preso ali e você fala, como assim, né, eu não aguento mais essa situação, eu estou muito nervosa, mas se a gente, né, tiver clareza de que não somos nós, e muitas vezes não é nem a criança, né,
é aquela situação, é aquele momento, é aquela fase de desenvolvimento ali, é aquele córtex pré-frontal que ainda não está muito amadurecido e tal. Enfim, a gente consegue lidar melhor. E daí, então, ela fala no livro, tá, entendi, como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou não perder a cabeça com a minha criança? E ela fala, seja exemplo. As crianças precisam ver em nós aquilo que nós queremos delas. Se quisermos que elas saibam regular suas emoções, nós temos que mostrar para elas como uma pessoa emocionalmente regulada opera. Então, às vezes, às vezes não, é a regra, né? Não se trata da gente ser um monge budista, zen, sempre controlado, mesmo quando a gente estiver nervoso, mesmo quando a gente estiver na correria, querendo sair, querendo agilizar a criança, quando aquele comportamento for contrário a nós, você pode mostrar para a criança que você está bravo, que você está ficando nervoso, que aquilo ali tá apressado, mas não precisa perder a cabeça, né? Mostra como que uma pessoa lúcida, sã, madura, né? Consciente de que tem uma criança ali na frente, como que uma pessoa opera, né? Então ela vai falar assim, diante de um mau comportamento ou de uma negativa da criança, ao invés de discutir, negociar ou implorar, o ideal é que encorajemos. E é aqui que vai entrar o encorajamento, né? Como estímulo. Ela vai falar, estimule, não force. Então, você dá um comando para a criança, ou você quer que ela faça alguma coisa, e essa coisa pode ser qualquer coisa. Pode ser desde, tipo, põe o seu sapato agora, porque estão saindo, ou pode ser para de chorar, sai daí, faz tal coisa, tal. Pode ser assim, pega para mim tal coisa ali, né? Pega sua fralda ali, pega o seu sapato, pega a sua mochila. Pode ser qualquer coisa. Põe as coisas na mesa, peça, espera, né? Deixa a criança ali agir, deixa ela ver qual que é a melhor forma, porque às vezes você fala assim, põe o seu sapato, e a criança, ela tá ali vendo, ontem eu pus o tênis de zíper, hoje eu tô colocando o tênis de velcro, mas ontem a minha mãe que amarrou meu sapato, mas porque meu sapato era de cadarço. Então, às vezes, ela tá ali só tentando entender o que tá acontecendo, ela tá processando aquela informação e a gente tá ali em cima da criança falando, vai, eu falei, a gente tá atrasado. Tô falando aqui por experiência própria. Né? Essas coisas já aconteceram comigo. E ela fala, quando você grita, a criança para de escutar. E é verdade, quanto mais você vai ficando exaltado ali, a criança fica assustada, ela não vai processar aquilo ali. Então, né, peça, estimule, dá o tempo para a criança, não força, porque ela vai falar, o forçar, fazer a criança fazer aquela determinada tarefa, ou ter aquele determinado comportamento, fazer isso a qualquer custo, tem 3 problemas, né? Gera 3 coisas negativas. A primeira é que vai comprometer a motivação intrínseca da criança, né? Que é aquela vontade natural que ela tem, aquela vontade que vem de dentro dela, aquela vontade voluntária de realizar determinada tarefa. Quem nunca ouviu alguém falou assim, eu até ia fazer, mas porque mandaram fazer, eu não quis fazer. Então, é mais ou menos nessa linha, né? Você ficar insistindo muito para a criança fazer, você não dá chance dela desenvolver essa vontade de fazer por si. O forçar também tem um segundo impacto, que é de comprometer, pode prejudicar a sua relação com a criança, porque vai acabar gerando raiva e mágoa para os 2 lados. E o terceiro é que você vai privar a criança da oportunidade de aprender a fazer aquilo ali sozinha. Então, voltando para o exemplo do tênis, quando você fala, vai, faz logo, tarará, tarará, fica ali insistindo muito, lá pelas tantas, você fala assim, quer saber? Daqui, deixa que eu faço. E você não dá a chance da criança responder, entender o que está acontecendo ali, né, dela fazer sozinha. Então, ela vai falar que aprender, que contornar esses momentos difíceis e ajudar a criança a navegar essas emoções, ela dá algumas ferramentas, né? Ela fala das ferramentas não verbais, que é o silêncio e o toque. E o silêncio é, de fato, o silêncio, tipo, literal, que é para de falar. Ela fala assim, fique quieta. No livro ela fala, fique quieta. Às vezes você tá ali, tipo, perdendo a cabeça, fica quieta, né? Fica quieto, respira, né? Assim, sai daquela situação um pouco e deixa ela se desenvolver ali. Até essa daqui é a regravação da apresentação desse livro, né?
Mas na transmissão original, eu até dei um exemplo pessoal de que quando eu vou colocar minha filha para dormir, a minha mais velha, às vezes eu tô ali e eu fico tentando convencer ela a dormir. Eu fico tentando convencer uma pessoa cansada a fechar o olho e dormir. E eu fico, ó, ó, agora quietinho, ó, agora tá escuro, hein? Vamos ficar quietinho, vira para lá, vira para cá. Não, dá para madeira para mamãe, dá a mão para mamãe. Eu fico ali tentando convencer a criança, tentando forçar a situação. E depois que eu li esse capítulo, teve um dia, eu estava ali naquele, né, gastando saliva para fazer minha criança dormir, e eu lembrei, eu falei, fica quieta. Eu fiquei quieta. Ela girou para um lado, girou para o outro, fez um negocinho aqui, outro ali. Em 2 minutos, ela dormiu. Só porque eu parei de interferir. Então, muitas vezes a gente quer atingir um resultado, mas a gente não deixa a criança viver o processo necessário para atingir aquele resultado, né? Quando ela fala do toque, de fato assim, quero que a criança ande um pouquinho mais rápido. Então, ao invés de ficar falando assim, vem, anda logo, não sei o quê, vai até lá, pega na mão dela, né? Traz a criança para onde você quer que ela vá, faz com ela o que você quer que ela faça, ao invés de ficar ali falando, martelando na cabeça da criança, traz ela para cá, dá um abraço, né? Um toque ali carinhoso, às vezes ajuda bastante. Ela vai falar do encantamento, que é você substituir a raiva pelo encantamento. Então, às vezes você está saindo do parquinho com a criança e ela vai falar assim, eu não quero ir embora, eu não quero ir embora. Você fala assim, não, mas olha que legal, olha que parquinho lindo esse que a gente veio, né? Olha lá, ali tem um passarinho, né? Não é a distração pela distração, né? Do tipo, eu não quero ir embora do parquinho, toma aqui, segura esse papel, toma esse brinquedo. Mas é tirar a atenção da criança daquele fator estressante e colocar a atenção dela em coisas boas, positivas, né? Que ela vai falar que é o encantamento. E as histórias que eu adoro, eu acho que é uma ferramenta muito boa e eu vejo, de fato, que funciona bastante na minha casa. É um outro exemplo que eu também dei de como funcionam as coisas aqui, que a autora ela vai falar assim, você pode contar histórias da sua vida, histórias mágicas ou histórias de monstros, né? Histórias da sua vida, então, você fala assim, você não gosta de comer espinafre? A mamãe, quando era pequena, a mamãe também não gostava de comer banana. Olha como a mamãe adora comer banana hoje em dia, né? Então, você contar histórias da sua vida, você contar, você dorme no mesmo quarto que a sua irmã. A mamãe também dormia no mesmo quarto que o irmão, então a mamãe não dormia. Assim, você trazer episódios da sua vida para a criança, para fazer as coisas fazerem sentido para ela. Quando ela fala das histórias mágicas, né, que você usar personagens da vida a outros objetos, tal, eu uso bastante isso. Principalmente na hora de comer. Às vezes eu sei que a minha filha tá com fome, mas ela quer sair para brincar. Aí eu falo assim: olha, a Flor, você não quer comer? Não. Eu falo, então tá bom, eu acho que a Flor tá com fome. E daí eu alimento a Flor, assim, a gente tem um vaso de flor na mesa de jantar. Eu alimento a Flor, ela fica feliz. Ou então falo, então tá bom, você não quer comer? Dá a comida pro coelhinho, vamos, né? Os bichinhos de pelúcia dela e tal. E daí ela fica empolgada, então ela termina de jantar ali, ela come mais um pouquinho e tal. E no livro ela dá o exemplo das histórias de monstro, que ela fala que a filha dela, a Rosie, queria muito, ela só estava apaixonada ali por uma fantasia, que só queria usar aquela fantasia de noite, até para dormir, não queria tirar a fantasia por nada, e a fantasia estava imunda, que precisava lavar, e ela fala, o problema não era ela querer sair com a fantasia todo dia, era que a fantasia estava nojenta, e ela não conseguia convencer a criança de jeito nenhum a tirar a fantasia, até que por fim ela conta, então ela fala assim, olha, mas tá tão sujo que daqui a pouco aranhas vão começar a subir pelo seu corpo, então não é necessário. E ela conta isso, né, de brincadeira, faz cosquinha na menina, então ela dá risada e tal. Então ela deixa isso leve, né? Então não é necessariamente histórias de monstro que são super assustadoras, tal, mas enfim, ela dá essas ferramentas assim para como a gente contornar situações difíceis com as crianças, né? Que opções alternativas a perder a cabeça, né? Tenta uma outra abordagem, sai da situação, né? Fica quieta, tenta de outra forma. Eu acho muito valioso. E como eu estava falando das ilustrações, né? Eu acho que essa questão do encorajamento é isso, é você estar ali para a criança servindo de apoio, né? Entendendo quais as demandas emocionais dela, né? Você está mostrando ali para ela que, olha, a mamãe está aqui, a mamãe está
tipo assim, eu sou seu porto seguro, eu sou sua base, né? Pode ter as suas emoções, que eu tô aqui para te ajudar a navegar tudo isso. E eu acho que essa imagem dá esse tom de alguma forma. E a autonomia é o último povo que ela vai visitar, né? Essa lição da autonomia, ela tira do povo da Tanzânia, dos Hadza, e ela pontua bastante que a autonomia é diferente de independência. E, de novo, eu trago um trecho tipo, literal do livro, assim, porque eu acho que resume bem, assim, em algumas frases, a lição principal. Que ela fala assim: uma criança independente é desconectada dos outros e não é responsável por ninguém além de si mesma. Já a criança autônoma sabe governar suas ações e tomar as próprias decisões, e também manter uma conexão constante com a família e amigos. Espera-se que as crianças autônomas saibam ajudar, compartilhar e serem gentis, além de contribuírem com o grupo sempre que precisam. Então, eu acho uma observação muito importante, porque às vezes a gente acha que são termos intercambiáveis, assim, né? Que autonomia é a mesma coisa que independência, e ela pontua que a independência é algo muito mais de si, né? Muito mais focada em mim mesma, enquanto que a autonomia ela é sobre você, mas é sobre você em função do coletivo, né? Em função do mundo em que você vive, né? Que é você, mas não é você numa ilha, é você em sociedade. E que daí e ela segue assim em outro trecho, ela até fala assim: a nossa cultura ocidental não é muito boa em dar autonomia às crianças. Nós achamos que sim, nós até tentamos, mas a verdade é que nossos filhos têm pouco controle do que acontece nos seus dias. Nós criamos para eles agendas cheias e rotinas rígidas e garantimos que estejam supervisionados a todo momento. No fim das contas, acabamos micro e macro gerenciando a vida deles, criando uma enorme carga de estresse na nossa relação. Então, ela vai pontuar isso que que a gente fala assim: mas o meu filho ele faz muitas coisas por si, né? Ele vai para a natação, ele administra a agenda das tarefas dele, ele mesmo já leva seu uniforme para o futebol, ele que faz tal coisa. Mas na verdade o que ele está fazendo, ele está seguindo ali um cronograma. Isso não é autonomia, isso daí é saber obedecer a ordem. E o que ela fala é que, na verdade, a gente tem que dar oportunidade para as crianças de tomarem as próprias decisões. E daí, o que ela fala que eu acho muito, muito, muito bem observado, ela fala sobre as instruções, como a gente dá micro-instruções para a criança. Então, ela fala assim: você vai lá, você cria o calendário da criança, a rotina dela super rígida, então de tal a tal hora tá na escola, saiu de lá, vai almoçar, aí de lá vem a van que ele pega e leva para o judô, aí de lá volta, vai para o Kumon, depois volta, ainda tem aula de inglês, depois na terça-feira é violão, sabe assim, você cria tudo isso para a criança, então você tá ali controlando o macro e depois você vai ainda microgerenciar, você vai controlar o micro, quer dizer assim: fulano, pega sua mochila, faz não sei o quê, pega seu lanche, agora você senta aqui, agora você vai lá, agora você tira a roupa, vai tomar banho, aí a criança sai do banho, você fala: pega sua toalha, vai secar seu cabelo, você tá ali o tempo inteiro controlando a criança, você não tá dando a mínima oportunidade dela tomar as próprias decisões. E não precisa ser grandes decisões do tipo, se vai ou não para o futebol, mas assim, se vai com qual chuteira, né? Se vai sair do banho e vai primeiro colocar meia tênis ou meia tênis, né? Você quer controlar até a ordem que a criança vai se vestir. E ela fala, ela está corretíssima quando ela fala: isso vai criar uma enorme carga de estresse na nossa relação com eles, porque já não basta todo o trabalho que é você criar toda a rotina ali, você ainda quer controlar o modo como a criança vai se comportar. E ela fala assim: quando a gente para de querer controlar tudo e deixa a criança decidir, a gente consegue, ela fala de criar zonas de autonomia, né? Que é dar espaços para a criança onde ela é livre ali para agir como ela quiser, né? Então,
tô falando do exemplo do futebol. Tá bom, você estacionou ali, você deixa sua criança entrar, o seu filho entrar ali no futebol, e você deixa ele interagir ali da maneira que ele achar melhor. Você fala para sua criança, você fala para o seu filho tomar banho, e você deixa ele decidir se ele vai lavar o cabelo primeiro, se ele vai passar shampoo primeiro, independente da ordem que você julga correta. Eu sei que tem gente que fala, eu tinha um amigo na escola que falava isso, que ele só passava sabonete depois de passar shampoo, porque a sujeira do shampoo ia descendo e ia espalhar pelo corpo, e a mãe dele queria que ele passasse sabonete primeiro para depois passar o shampoo. E imagina você ficar nessa batalha todos os dias, coordenando se seu filho vai passar primeiro shampoo ou sabonete. Não tem a menor condição. Então, você criar para o seu filho essa zona de autonomia, tanto nas pequenas tarefas, como no espaço físico. Ela até fala no livro que essa comunidade aí da Tanzânia, que uma das mães sugeriu para ela, por que você não fala para sua filha ir fazer mercado para você? E ela olhou assim como se, né, como se aquela mulher estivesse pedindo algo alienígena para ela. Ela fala, minha filha tem 3 anos, eu moro em São Francisco, a chance de eu deixar ela ir até a esquina é zero, né? A chance de deixar ela ir até a esquina sozinha é zero. E daí eu me lembrei, lendo esse trecho, tem uma série na Netflix que chama Old Enough. Eu não sei se no Brasil também se tem esse nome em inglês, né? Old Enough, que é tipo grande o suficiente, né? Já sou old enough para fazer determinadas tarefas. Que é uma sériezinha de crianças japonesas, microcrianças japonesas, que eles falam que a partir de uma certa idade, acho que é 1 ano e meio, 2 anos, assim, 2 anos e meio, os japoneses já dão essa independência para as crianças irem e voltarem dos lugares sozinhas. E um dos grandes, porque as crianças japonesas, elas vão para a escola sozinhas desde muito novas, elas pegam o metrô, descem na estação, vão para a escola, voltam, passam na catraca, fazem tudo. E que um jeito de você preparar a criança para fazer tudo isso sozinha é você começar a dar pequenas tarefas para ela fazer fora de casa desde pequena. Então, essa sériezinha, assim, são alguns episódios, e cada episódio eles seguem uma criancica micro-japonesa fazendo essas coisinhas. Então, eu lembro claramente desse episódio que eu assisti, que era um menino de 2 anos, que ele estava indo pela primeira vez fazer mercado para a mãe, e ela dá o dinheiro para ele, e ela fala, você vai lá comprar ovos, flores, e acho que era tipo chá para a mãe. E ela dá o dinheiro e vai, e a mãe fica em casa, e óbvio, vai uma equipe de filmagem ali com a criança, meio monitorando ele de longe, mas você vê ele lá com o coletinho dele, o dinheirinho, a sacola, ele sobe a escada, ele atravessa a passarela, né? Ele anda na passarela, atravessa a rua, desce. Aí você fala, beleza, ele chegou no mercado agora. Não, aí ele chega no mercado, aí ele fica distraído com a bomboniere, ele quer brincar naquela máquina que você roda lá para cair a bolinha. Aí ele vai lá, compra a flor, compra o ovo, aí ele chega no caixa, aí ele se toca que ele esqueceu de comprar mais alguma coisa, ele fica perdido e tal. Enfim, isso também, na minha realidade, é impossível de acontecer, mas eu já percebo que algumas pequenas coisas dá para fazer. Então, nós somos muito amigos dos meus vizinhos de porta. Eu posso abrir a porta e falar para ela, vai lá, toca a campainha do vizinho, chama ele para brincar. Criar essa zona de autonomia. Ela vai falar no livro de zonas bem maiores, né? Então, ela vai falar assim, faça amizade com seus vizinhos, faça amizade com a sua vizinhança, né? Chame todo mundo para vir brincar, apresente o seu filho, porque ela vai falar, quanto mais pessoas tiverem intimidade com o seu filho, mais pessoas cuidarão dele quando nós não estivermos olhando. E isso é verdade, né? Teve um episódio recente que eu estava saindo do elevador com a minha filha, a porta fechou, ela ficou dentro, só que alguém tinha chamado o elevador e ela foi embora. Eu não consegui segurar o elevador, ela foi embora. E daí, na hora que eu, enfim, saí apertando os botões, chamando os elevadores, quando eu cheguei, de fato, ela estava lá no térreo, sentada do lado do guarda, com a babá do vizinho, assim, porque todo mundo conhece ela. Tava todo mundo ali falando, não, fica tranquila, sua mamãe tá vindo e tal. Então foi, apesar de isso ter acontecido no meu prédio, foi um exemplo prático para mim, né? Na hora que eu li isso no livro, eu relacionei com a minha vivência de fato, assim, né? Quanto mais eu vou dando liberdade para outras pessoas nos conhecerem, né? E lidar com os meus filhos, com a minha família,
eu vou dando esses espaços onde ela pode agir sozinha, que eu sei que ela vai estar protegida. No livro até tem um exemplo que ela dá, que ela fala que todo mundo sai para floresta, assim, eles vão fazer sei lá o que na floresta, fazer uma trilha, e ela olha assim para trás e ela vê uma bebezica mini, assim, de 2 anos, seguindo eles, e ela fala, não, meu primeiro instinto foi pensar, nossa, que irresponsável, né? Quem que deixou essa criança vir até aqui sozinha, não viu que a gente está tá escurecendo e ela está no meio da floresta? E que daí, então, ela olha um pouco mais para trás, assim, e a irmã mais velha da menina tá ali atrás da árvore, deixando a menina ir até ali na frente, mas ela não tá abandonada, ela tá sendo supervisionada, tal. E isso já introduz o outro tópico, que ela vai falar dos outros cuidadores, né? Da gente permitir que outras pessoas cuidem dos nossos filhos. E não é tanto no sentido do rede de apoio que a gente fala, né? De você ter uma babá, de você deixar com a avó e tal, mas é de você, como fala? Você ver além dos cuidadores óbvios, né? Então ela fala que os irmãos mais velhos, eles podem ser o tal dos outros cuidadores, né? Os primos, os vizinhos, né? Essas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente às vezes acaba não contando com essas pessoas, porque de fato você, né, não quer ali dar esse trabalho para a pessoa, mas são pessoas que estariam ali de muito bom grado, né, gostando de fazer, que é importante para a criança também que ela se sinta segura com outras pessoas, além de, tipo, pai, mãe, babá, pai, mãe, professora, a gente expandir o círculo das crianças para isso. Então, essa é a lição que ela vai tirar dos Hadza. E como eu estava falando das ilustrações, né, que todas as ilustrações têm uma razão de estarem aqui, essa daí é uma que eu acho que ilustra bastante, assim, que a mãe, ela tá ali, ela tá vendo o que o filho tá fazendo, mas você vê que ela não tá ali, ela não tá com a mão no lápis, ela não tá com a mão no caderno, ela não tá ali guiando o que ele tem que fazer. Ela deixa ele escrever, deixa ele desenhar, ela só tá ali, só tô vendo. Ela não tá nem dando instrução, falando vai por aqui, vai por ali, ela só tá ali, servindo de suporte, né? E eu acho que em resumo, é isso que essa lição que ela vai nos trazer, de que a gente tem que estar ali, deixa aí, mas seu filho nunca está abandonado, né? A gente tá. Ela até fala, tem uma hora que ela fala assim: quanto mais na iminência do perigo seu filho estiver, mais você está olhando. Mas você não precisa estar ali gritando e chamando atenção para todas as necessidades, né? Deixa seu filho ir ali até a beiradinha, né? Ela falou, quanto mais próximo da beiradinha, mais você tá ali de prontidão, mas você não precisa assustar ele ali, enfim, né? Não precisa chamar muita atenção para aquilo ali, deixa ele experimentar. E por fim, é o que ela vai falar no final, esse é o M, né? É a interferência mínima, é a última letra do TEAM, que ela propõe lá no começo, que o nome do capítulo no livro é a criação ocidental 2.0, né? É o que ela, a maneira que ela vai encontrar de sintetizar tudo que ela disse e falar, bom, ok, trouxe todos esses ensinamentos, como que a gente vai condensar isso e aplicar na nossa realidade, né? Porque a gente não vive numa tribo na África, a gente vive, tipo, em São Paulo, a gente vive numa metrópole, né, meus filhos têm tablet, enfim, né, eu sou uma pessoa do mundo, como que eu vou fazer? E essa é uma interpretação minha, né, que é uma forma que eu achei de resumir o que ela diz nesse último capítulo, que o que é a interferência mínima, né? É trazer a criança para perto e abandonar a necessidade de otimizá-la. Então, o trazer para perto envolve muito aquele conceito da proximidade, que é chamar a criança para participar da vida em família e valorizar a contribuição, né? Não é só falar, vem, mas não faz nada, né? Vem, mas não pega aqui, vem, mas não faz bagunça. Vem, se envolve, né? Deixa a criança fazer, enxergar a criança como capaz de estar ali, contribuindo, enxergar a ajuda dela como indispensável mesmo, e transmitir isso com clareza para a criança, né? Mostrar para ela, não é
só assim, você sentir no seu íntimo, ai, que bom, meu filho está aqui contribuindo. Às vezes nem com afirmações de palavras, né? Mas com os seus gestos, né? Ela dá um exemplo, assim, que ela fala, acho que era na comunidade maia, que a mãe estava fazendo umas panquequinhas ali, e a mãe estava fazendo as panquecas maravilhosas, assim, tudo no melhor formato, e a filha veio para ajudar e fez umas panquequinhas meio xoxa, assim, meio tudo torta, meio numa textura duvidosa, assim, né? Muito grossa, muito fina, e que a mãe não foi logo para corrigir o que a criança estava fazendo, né? Ela cozinhou as panquequinhas que a filha tinha feito e tal. Então, é nesse sentido, assim, ela não está dizendo, ai, minha filha, que linda, viu essa panqueca, meu bem, meu anjo, como você é super boa cozinheira. Não, mas ao usar a panqueca que a criança fez, ela já está mostrando, ó, sua contribuição é valiosa. Essa contribuição está sendo incorporada para a nossa família, né? Nós gostamos, nós recebemos isso muito bem. Você, de fato, contribuiu com a nossa refeição. E quando ela fala do abandonar a necessidade de otimizá-la, a necessidade de otimizar os nossos filhos, eu enxergo isso como um trabalho muito a ser feito em nós, né? É um trabalho a ser feito nos pais, ou cuidadores, né? Mas, enfim, é um trabalho a ser feito nos adultos que estão com aquela criança. É entender que as crianças, elas têm necessidades especiais, necessidades específicas de cada fase, né? Elas têm vontades específicas, elas têm preferências, né? Elas, né? Assim, quando eu falo da abandonar essa necessidade de estar sempre otimizando a criança, assim, é dar suporte para que a criança cresça, floresça no seu tempo, no seu modo, respeitando o seu ritmo, respeitando as suas vontades, os seus interesses. Então, é aquilo que ela fala lá no começo, né, da hipereducação, de querer que a criança aprenda sempre mais, melhor. Não, às vezes o seu filho ele não quer aprender tal coisa naquele exato momento, ele tem um outro interesse, né? Então, eu não sei nem que exemplo dar, mas assim, às vezes, sei lá, às vezes seu filho está numa fase mais musical, mas na escola está na fase de alfabetização. Então, lógico, você tem que ir guiando ali para que ele seja alfabetizado, mas será que precisa aprender, tipo, agora, nesse trimestre? Será que ele precisa escrever agora o nome dele em letra cursiva? Sabe assim? Então, abandonar um pouco essa vontade de estar sempre ali querendo fazer render. Mas eu coloco essa observação aqui do cuidado com a omissão, ela não pontua isso no livro, mas é uma observação que eu faço, porque eu acho que é relevante, né? É importante a gente estar atento a isso, porque, de fato, ao mesmo tempo que a gente precisa dar espaço para a criança, a gente não pode se isentar, né? A gente não pode falar, ah, então tá bom, o livro me disse que é para eu fazer assim, então eu vou fazer. Nossa, porque aquela moça lá, super expert, super pesquisadora, falou que os povos primitivos, sei lá de onde, fazem assim, então agora eu sou super cool, estou resgatando aqui minha sabedoria ancestral. Não é tanto assim, né? Nossa responsabilidade como pais, mães, nós somos os guias, né, dos nossos filhos. Nós somos os intérpretes da realidade. Nós que temos que ensinar a diferença do certo e do errado, ensinar o que é verdade, ensinar o que é mentira, corrigir sempre que preciso. Então, só também para a gente prestar bastante atenção nisso, assim, que essas crianças que ela fala no livro, né? Isso que a gente quer para os nossos filhos, quer que eles se tornem crianças participativas, cooperativas, resilientes, autônomas, que elas sejam responsáveis, emocionalmente saudáveis, tal. Isso tudo só vai ser possível de alcançar, não é que é uma fórmula exata, mas se nós formos, né, estivermos atentos, se nós formos firmes, nós não podemos ser omissos, né? Não dá para falar, então deixa lá tudo 100% no ritmo da criança. Não, algumas coisas a gente precisa reforçar, alguns comportamentos a gente precisa de fato corrigir, algumas virtudes a gente tem que insistir para que elas sejam desenvolvidas. Então, voltando naquela questão das ilustrações, né? Com esse desenho aí, é mais ou menos isso que eu se eu puder poetizar aqui um pouco, é isso que eu entendo, né? Como
essa parte da interferência mínima otimizada, que é você vê aí o pai olhando o mundo através da lente dele, e ele não está ali dizendo, né, filha, olha aqui, olha pela minha lente. Não, ele deixa a filha dele ali olhar o mundo, ver o mundo pela lente dela, mas ele é suporte dela, né? Ela está no ombro dele, ele está no chão ali para que ela fique firme. Então, eu acho que é o nosso papel como pai e mãe, ele passa por isso também, né? Servir de base sólida em cima da qual os nossos filhos vão crescer e vão descobrir o mundo, dando todo espaço, todo apoio, mas também dando, né, os contornos daí do que pode e o que não pode ser feito. Então, essa foi a apresentação do livro. Falei pelos cotovelos de novo, mas como eu falei lá no começo, é um livro denso, é um livro super extenso, valeria um curso só dele, porque ela, enfim, ela vai muito a fundo. Essa apresentação, apesar de bastante densa também, não substitui a leitura do livro, como eu falei lá na abertura, eu vou reforçar para quem chegou depois, que o livro traz muitos outros insights, ele traz muitas outras ferramentas, outras histórias, exemplos, tal. Ela vai chegar... né, um livro, não é tão fácil de vencer, mas deixa ele ali, vira e mexe, volta e dá uma... né, insiste mais um pouquinho, porque ele é bem valioso, ainda que a gente não concorde com tudo, né, ou não vá seguir tudo à risca, eu acho que coloca a gente para pensar. Eu sei que é tarde já, aqui para mim já são 9h40 da manhã, o que significa que para quem está no Brasil já é 10h40 da noite de uma sexta-feira, e se tudo deu certo as crianças estão dormindo, mas assim, a que custo, né? Não sei como foi a semana de todo mundo, então eu vou deixar o convite, quem quiser abrir, compartilhar alguma experiência, seja super bem-vindo, tá aqui para isso. Quando a gente fez a apresentação original, as meninas contaram um pouquinho a história delas aqui. Hoje, como é a regravação, eu sei que tem menos gente, então é super opcional. E eu aproveito aqui para deixar o convite para o nosso próximo encontro, que vai ser no dia 1º de setembro, que é para falar sobre a maternidade e o encontro com a própria sombra. É o livro da Laura Gutman. Esse é o livro que eu confesso que eu estou com mais receio de ler, eu estou evitando ler, inclusive, porque o que eu li de review dele, assim, né, as resenhas de comentário, é que ele é, de fato, um livro que vai confrontar, que vai jogar luz aí sobre uns temas que, às vezes, a gente prefere deixar para baixo do tapete, prefere não tocar, né, que ele vai expor aí algumas feridas da maternidade. Eu vi que teve 2 homens, o Felipe continua aqui, mas eu vi que teve um outro rapaz que entrou, acho que é o Roger, que entrou aqui também ao longo da transmissão. Então, fiquem super à vontade aí para ler esse livro também, porque se estão aqui no papel de pais, tem uma mãe ao redor de vocês aí, acho que vai explicar bastante coisa, né? Muita coisa vai fazer sentido a partir da leitura desse livro. Eu vou encerrar o compartilhamento da tela. Essa transmissão, dessa vez, se tudo deu certo, ficou gravada. Para mim está parecendo que está sendo gravada aqui. Lá, oi, Felipe! Então, eu vou encerrar por aqui. Eu espero ver vocês no dia 1º de novo, para a gente falar sobre o livro da Laura Gutman. E logo em seguida eu vou compartilhar a gravação lá no grupo e também o material de apoio que dessa vez já está pronto. Tá bom? Um beijo, bom sábado, bom fim de semana para vocês. Aproveitem bastante para descansar, curtam as famílias. Até a próxima.